parábolas como, por exemplo, a ovelha perdida, a dracma perdida, ou o filho pródigo, que vem na sequência ali em Lucas, elas mostram que Jesus, ele não veio só para aqueles que estavam ali dentro do povo de Israel. E talvez uma das parábolas que eu mais gosto, que nos traz esperança, é a parábola dos trabalhadores. Mateus, capítulo 20, eu gostaria que vocês abrissem comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, nós temos uma das parábolas de Cristo mostrando o teu amor e a tua misericórdia. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1, leremos até o versículo 16, ela diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: Vão também trabalhar na minha vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. Ele lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém os contratou? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar-se do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essa parábola, ela mostra que não é sobre os trabalhadores que chegaram por último, não é sobre os trabalhadores que chegaram primeiro. A parábola do filho pródigo não é sobre o filho que saiu e esbanjou tudo e depois recebeu misericórdia do pai, uma grande festa do pai. Também não é, tampouco é, sobre o filho que ficou lá e ficou com inveja porque o pai fez uma festa para receber o filho perdido. Não é sobre nenhum dos dois essas histórias. É sobre um pai misericordioso, sobre o dono da vinha, que é misericordioso e esbanja em graça e em perdão. É sobre essa história que a Bíblia trata, de um Deus que é misericordioso e é fiel a si mesmo, que ama os seus filhos. E tem o perigo de estarmos tanto em um lado da história quanto do outro, do filho invejoso, dos trabalhadores invejosos, quanto daqueles que chegaram ali no último segundo. Mas isso mostra a misericórdia de Deus, isso precisa nos trazer a esperança. E é sobre isso que essa passagem nos ensina. Que o Senhor nos livre de termos a inveja, de agirmos como os fariseus, mas que possamos nos alegrar com a graça recebida e não fazer dela pouco caso. Tenham em mente que essa passagem é sobre o amor de Jesus Cristo. Então, versículo 13 e 14 diz assim: Jesus saiu outra vez à beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. E disse-lhe: Siga-me. Levi levantou e o seguiu. Mais uma vez, Jesus sai, e aqui ele está no Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é apenas um grande lago, mas pela sua proporção ele recebeu o nome de mar. E essa cena, ela se repete, vez
após vez, em todo o ministério de Jesus. Jesus ensinando seus discípulos. E próximo a essa região também aconteceu o Sermão do Monte. Sermão esse que ele repetiu. E qual era o conteúdo da mensagem de Jesus? É isso, o que nós já lemos em Marcos 1,15, que ele vinha pregando, que é chegado o reino dos céus, arrependam-se e creiam. Essa era a mensagem de Jesus. Provavelmente, Jesus estava passando por algum lugar, algum desses lugares naquela região ali, à beira do mar da Galileia, e ele vê um homem chamado Levi. Ele chama esse homem para seguir. Nós sabemos, através dos outros evangelhos, que esse Levi é o mesmo Mateus, que escreveu o evangelho de Mateus, discípulo de Jesus. Esse homem, ele era um coletor de taxas do Império de Roma. E a gente precisa entender que é justamente nesse ponto que começa a gerar um escândalo na graça que Jesus manifesta a esses homens. Mas por que é um escândalo? Para isso nós precisamos entender o que era um publicano. E talvez vocês já tenham em mente que eram homens que cobravam taxas do próprio povo para o império. Então, pensem em uma pessoa corrupta. Acho que é uma tarefa extremamente difícil para nós hoje, no nosso contexto Brasil, né? Pensar em alguém corrupto. Certamente que não. Não é difícil e é triste nós termos tanto em mente de pessoas corruptas, tanto na nossa política, quanto na nossa sociedade, quanto muitas vezes próximos a nós, pessoas corruptas. Os publicanos, os cobradores de taxas para o império, eram homens judeus que eram responsáveis por cobrar do próprio povo judeu. Eles cobravam taxas que eram como espécie de pedágio. E não necessariamente eles recebiam o salário do império. Como que esses homens ganhavam dinheiro? Cobrando a mais dos seus próprios conterrâneos, dos seus próprios compatriotas. Eles cobravam a mais taxas e extorquiam aqueles que eles precisavam cobrar. Eles poderiam muito bem até mesmo reter o dinheiro e dizer para o império, eles não pagavam. E Roma descer e pesar a mão sobre o povo judeu. Embora esses homens eram de grande poder aquisitivo, eles eram, entre aspas, bem-sucedidos, eles eram extremamente odiados. Provavelmente eles até recebiam proteção da guarda imperial, mas eles eram extremamente odiados por todo o povo judeu. Os traidores traíram o próprio povo. Imposto mexe com a gente, né? A gente estava vendo alguns vídeos essa semana, o pessoal calculando o tanto de imposto que a gente paga, imposto para comprar, para vender, a gente recebe o salário, já é descontado o imposto, a gente vai no mercado, tem imposto embutido nas coisas, tudo a gente pode sobrar uns 30%, 20% ali que sobra para nós mesmos, é muito ali. Tudo a gente e isso mexe com a gente, né? Gera um desejo de justiça, nossa, que o Senhor desça com a sua mão poderosa sobre esses homens que estão no poder, administrando o mal. Mas imagine essa situação. Imagine no nosso contexto, de Jataizinho. Jataizinho elege um homem e ele se torna um político para representar essa cidade. Chegando lá, passa o tempo, nós vemos que a cidade ela só entra em decadência. Nossa saúde está precária, nossa educação está precária. Mas quando nós olhamos para a vida daquele homem, esbanjando luxo, carros luxuosos, mansões, a família inteira em cargos políticos, em cargos públicos, é mais ou menos esse o sentimento que eles estavam sentindo ali. E talvez até pior. Diante disso, eles eram extremamente excluídos. Eles estavam extremamente fora da sociedade judaica. Provavelmente odiados e evitados pelos da própria família. Para os fariseus, e é interessante a gente entender o que eram os fariseus, nessa época tinha 4 seitas judaicas que se sobressaíam, os fariseus, os saduceus, os zelotes
e os essênios. Os fariseus, talvez os mais importantes deles, e os mais zelosos pela palavra, inclusive. Zelosos até demais, se tornando legalistas. Mas eles eram patriotas, uma seita extremamente patriota e legalista. Certamente envolvidos com a política. Eles diziam que se algum do seu partido, dos fariseus, se tornasse um publicano, eles permitiriam que a esposa de tal homem se divorciasse dele. De tanta repudiação que eles tinham sobre tal cargo, sobre tais homens. Se você vivesse na época e fosse levado ao tribunal judaico e dependesse da palavra de um publicano para te livrar da condenação, você estaria perdido, porque a palavra deles não valia nada. Nada diante do tribunal judaico. Eles eram impedidos, inclusive, de participarem das atividades nas sinagogas, haviam restrições para eles, e eles eram considerados impuros, assim como aqueles que os tocassem. Esse é o tipo de gente que Jesus chama para segui-lo. Esse é o tipo de gente que escreveu um dos nossos livros mais preciosos, que é o Evangelho de Mateus. E quando nós pensamos em todo esse contexto, toda essa imagem que nós temos por trás de como esses homens eram traidores, há uma compreensão no fato do ódio dos fariseus a respeito desses homens. Muito provavelmente houve um rebuliço ali entre os próprios discípulos que já estavam seguindo Jesus. Muito provavelmente porque nós veremos isso no capítulo 3, a respeito dos 12 discípulos. Mas é interessante já a gente adiantar, entender e compreender a pluralidade daqueles que seguem a Cristo. A pluralidade da igreja. O Deus que veio para chamar a gente de toda tribo, raça e nação. Todo tipo de gente. Criança, adulto, velho, pobre, rico. Todo tipo de pessoa. Todo tipo de gente que muitas vezes nós não iríamos querer chegar perto. Se fôssemos nós responsáveis a levantar um time para representar algo, para criar uma empresa, para representar algo, para levar o Evangelho, nós certamente escolheríamos os de melhores habilidades, os de melhores caráter. Cristo nos surpreende chamando aqueles que certamente nós não escolheríamos. Isso é um conforto. Que se nós estamos aqui, certamente, talvez nós não seríamos escolhidos pelas nossas habilidades, pelo nosso caráter, pela nossa integridade. Isso mostra a misericórdia de Deus para cada um de nós. Cristo vê e chama Levi. Cristo o vê. Certa vez estava ouvindo que é Cristo que nos acha. Não é Ele que está perdido, somos nós. É Ele que não somos nós que buscamos a Deus. É Ele que nos encontra. É Ele que nos enxerga. E pensa na loucura desse chamado de Levi. Um homem que desfrutava da proteção imperial, um homem que esbanjava financeiramente, recebe um chamado de um homem que estava pregando por aí. Ele se levanta e vai. Mas, em primeiro lugar, mais importante entendermos aqui é que Cristo o vê. Se nós tentássemos buscarmos a Deus pelas nossas próprias forças, nós falharíamos miseravelmente. E isso eu tenho ouvido isso vez após vez de tantos homens. Essa é justamente a diferença do cristianismo para todas as outras religiões. Nós temos mais de 3.000 religiões hoje espalhadas no mundo. A diferença do cristianismo com as outras, no processo da soteriologia, no processo de salvação, é que, através da palavra, nós entendemos que nós temos um Deus que cria e que é o Deus soberano do universo, e mesmo assim se rebaixa e vai em busca dos seus escolhidos, vai em busca dos seus filhos. É Ele que nos encontra, é Ele que vem e nos dá esse livre acesso a Ele, é Ele que permite que nos acheguemos a Ele.
de qualquer outra maneira, se nós tentássemos buscarmos e conhecê-lo, nós falharíamos miseravelmente. Cristo aqui, no seu chamado para Levi, ele não usa de argumentos, ele não usa de persuasão, ele simplesmente chama, me siga. Não existe, irmãos, outra resposta diante do chamado de Cristo para nós, a não ser se submeter à autoridade desse grande rei. Não existe absolutamente nenhuma outra resposta. O rei que vem em autoridade sobre as nossas vidas. Não há outra alternativa a não ser nos submetermos a esse chamado e segui-lo. O chamado de Deus é irresistível. É irresistível. Não há como experimentarmos desse chamado, ouvirmos a voz de Cristo. Isso nós já leremos, mas João 10 vai deixar muito claro. Ele chama as suas ovelhas. E as suas ovelhas o atendem, o seguem, porque elas conhecem a sua voz. Não há condição a ser colocada aqui. Mas tem que ser dessa forma, se for dessa forma eu sigo. Não existe nenhuma outra alternativa a não ser fazermos a mesma atitude, a de Levi. Levantarmos e o seguirmos. Deve haver simplesmente obediência. E essa obediência de Levi, ela demonstra o abrir mão de tudo que você tem. Esse é um padrão no chamado de Jesus. Ele chama os seus discípulos e os seus discípulos precisam abrir mão. Nós vemos isso em Pedro e João. Eles precisam abandonar as suas redes, pois agora eles não são mais pescadores de peixe, eles são pescadores de homens. Levi, ele precisa abandonar a coletoria de impostos, abandonar aquilo que era a fonte de renda dele, aquilo que ele ganhava e sustentava de forma não justa, obviamente, mas existe esse padrão que quando Cristo nos chama, irmãos, nós precisamos abandonar aquilo que nos prende, aquilo que é o nosso velho homem. Isso, obviamente, não vai implicar necessariamente em abandonar os nossos trabalhos ou abandonar as nossas famílias. Certamente, na maioria dos casos, não precisaremos abandonar os nossos trabalhos, talvez. Mas imagine se diante de tantos milagres ali que Jesus estava fazendo, né, Levi olhasse para ele e pensasse: eu creio nesse Jesus, mas eu vou continuar na minha vida. Igrejas, irmãos, estão cheias de pessoas que pensam dessa maneira. Pensam que seguir a Cristo é simplesmente dizer que crê, vir presenciar um culto, cantar alguns louvores, escutar uma mensagem que te encoraja, e simplesmente nós saímos pela porta da igreja e vivemos da mesma maneira a qual nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. Ouso dizer que talvez tais pessoas ainda não conheceram a Cristo. Porque o encontro real com Cristo transforma as nossas vidas, a ponto de nós não mais sermos aqueles que éramos antes de sermos chamados. Pessoas que fazem da graça a graça barata são pessoas que não entenderam o chamado de Deus, não entenderam o Evangelho. Um dos aspectos interessantes a respeito do chamado de Levi é que Cristo simplesmente o chama e ele já está apto a segui-lo. Eu lembro que já tive a oportunidade de acompanhar várias pessoas que estavam próximas do seu batismo e muitas delas questionavam: mas eu não estou pronto para o batismo. Como se para participar do batismo, que é aquilo que representa o que já aconteceu na nossa alma, a cura que já aconteceu dentro de nós, as pessoas talvez pensam que o batismo você precisa se preparar, da mesma forma para a salvação nós precisamos fazer um curso, conhecer algumas doutrinas, nós precisamos conhecer e entender o Evangelho, se arrepender e crer em Jesus como nosso único Salvador. Quando Cristo chama, Ele chama para que nós nos acheguemos a Ele da maneira que estamos. Não há necessidade de
atingirmos certo grau de santidade, e é isso que está na cabeça dos fariseus nesse exato momento. Esse homem não está afirmando, ele não está curando tantos, ele não está afirmando que ele é o próprio Deus, ele se assenta com pecadores. Ele está se assentando com pessoas que reconheceram o seu pecado e estão o seguindo. Venha como está. Há uma canção, eu até separei a letra aqui para mencionar, mas que ela diz: eu venho como estou, porque Jesus morreu por mim, eu venho como estou. Não há necessidade de nos prepararmos a isso. Mas é inegável também que, embora nós nos achegamos a Deus como estamos, aqueles que ouviram a voz de Cristo nunca mais permaneceram da mesma maneira que estavam antes do chamado. Não há questionamento aqui em Levi. Ele simplesmente levanta e o segue. Ele abandona a coletoria, ele abandona aquilo que era a vida dele aqui, naquele exato momento. Mas ele entende que abandonar aquilo para que fosse conquistado, para que fosse tomado posse ali do tesouro, que pesa muito mais do que qualquer outra bênção nessa vida. Mais do que qualquer posse, mais do que o corpo mais belo e mais saudável que possamos ter. O tesouro que nós encontramos em Cristo é muito mais profundo, precioso, verdadeiro, é aquele que não perece. Em Cristo nós temos esse tesouro, através do seu chamado nós temos esse tesouro. Embora, como nós falamos no nosso último estudo, seja óbvio a necessidade física daquele paralítico, que Cristo oferece através do perdão é muito mais profundo. E diante disso, não importa mais os sacrifícios que nós teremos que cometer para que possamos seguir a Cristo. A cruz diária que nós acabamos de cantar, que nós também carregamos, nós tomamos a nossa cruz. Não interessa se a palavra de Deus em certos pontos nos agradam ou não. Interessa se aquele que nos chamou é de fato quem ele diz que é, e ele diz que é Deus, senão nós estamos seguindo uma mentira. E se ele é de fato quem ele diz que é, não importa o que nós passamos, não importa quão grande seja o sacrifício para que sigamos ele. A gente sabe que sempre escolher seguir a Cristo vale muito mais a pena do que qualquer coisa nessa vida. Levi foi chamado, ele abandonou seu posto e o seguiu. Levi, ele viveu uma vida para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas ao mundo. Não foi simplesmente para, como algumas pessoas pensam, agora fui salvo, é só fazer a manutenção da minha espiritualidade, frequentar a igreja, fazer algumas orações. Não, ele entendeu que ele tinha um chamado. E é justamente isso que eu estava ouvindo essa semana, de pessoas que vão na igreja, familiares meus, que tristemente se dizem cristãos, mas vivem uma vida que não corresponde com o chamado de Deus. E o chamado de Deus, de Jesus Cristo, para segui-lo, é muito mais do que simplesmente frequentarmos e preenchermos esses bancos. É vivermos uma vida em devoção, em paixão àquele que nos chamou. Mateus provavelmente foi o responsável a levar o evangelho no Nordeste africano. A nossa tradição diz que provavelmente ele foi morto, apedrejado e degolado na Etiópia. O que leva uma pessoa a considerar que valeria a pena abandonar o seu sustento, abandonar a vida dele, para seguir um homem o qual ele nunca tinha visto na vida, a viver para pregar o Evangelho, a mensagem que esse homem tinha, ao ponto de derramar a sua própria vida. Não só ele, mas cada um dos discípulos morreram, foram martirizados. O que esses homens ouviram nesse chamado de Jesus, ao ponto de fazer com que eles considerassem valer a pena tanto sofrimento em favor dessa notícia, desse chamado? O que eles ouviram nesse chamado? Certamente, se você já é um seguidor de Cristo, se você já ouviu esse chamado e atendeu esse chamado, se levantou e seguiu,
Certamente você também teve que abandonar certas convicções, certos costumes. Certamente você teve que abandonar o seu orgulho, porque é impossível seguir a Cristo através do nosso orgulho. Certamente você teve que abandonar confortos na sua vida, mas certamente foi na certeza de que algo muito mais precioso foi prometido nesse chamado. E se alguém aqui ainda não segue, esse chamado pode ser para você. Esse chamado que é para que você abandone a sua vida, morra para si mesmo, para a sua própria carne, e siga aquele que é o autor da vida, aquele que é o autor dessa criação, aquele que derrama e esbanja misericórdia. Mas saiba que, embora você não precise se preparar, e a salvação seja de fato pela graça, mediante a fé, e nós pregaremos desse púlpito vez após vez. Não há nada que nós podemos fazer pela salvação, ela é unicamente pela graça, através da fé. Pela fé, através da graça. Mas a santificação, ela custa as nossas vidas. Seguir a Cristo custa as nossas vidas. O discipulado custa as nossas vidas. Não é só mais um motivo para pecar, como muitos vão dizer, através de uma graça barata, mas é para que vivamos em favor daquele que morreu por nós, para a glória daquele que se morreu, se derramou por cada um de nós. Então, como eu disse, Levi provavelmente foi martirizado, apedrejado e degolado. O que tais pessoas ouviram nesse chamado? Uma das histórias, dentre tantas, ao longo desses anos, desses séculos, eu gosto muito da história do Jim Elliot, um grupo de irmãos missionários vindos dos Estados Unidos. Eles foram numa tribo chamada Yanomami, se não me engano é no Equador, uma tribo que nunca teve contato com a civilização externa. Não havia registro da sua língua, nada. E um grupo de amigos cristãos, missionários, eles chegam e começam a ter contato, eles começam a sobrevoar esse local, aos poucos eles vão tendo contato com algumas pessoas dessa tribo. Tem gravações já, e isso não é de tanto tempo atrás. E diante de seus primeiros contatos, eles se alegram, eles não compreendem nada, mas aqueles indígenas chegam, curiosos, vem um avião ali. Depois de alguns contatos, eles saem um dia para mais uma aproximação dessa tribo. E o que acontece é que depois a história conta, eles vão entender o que aconteceu, mas diante de um desentendimento ali dentro da tribo, eles vão atrás desses homens e eles matam esses homens através de lanças. Eles foram martirizados. Eles tiveram a chance, e eles estavam armados, eles tiveram a chance de revidar, mas eles não revidaram. Eles morreram no campo missionário. Só que o mais interessante dessa história vem depois. As esposas desses homens voltaram para a tribo. Continuaram a evangelizar os membros dessa tribo. Sabe o que aconteceu? Muitos membros daquela tribo foram salvos. E existe até um documentário, algumas filmagens, inclusive um dos quais estiveram envolvidos no assassinato dos maridos dessas mulheres. Hoje, Elizabeth Elliot prega o evangelho através do seu testemunho, mas algo incrível numa frase que o próprio Jim Elliot falava mostra esse peso daquilo que é o chamado de Cristo, do presente que recebemos. E ele diz assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter. Não é tolice abrirmos mãos de qualquer conforto nessa vida, de qualquer orgulho, qualquer glória nessa vida, para poder receber, ter a garantia de ganhar aquilo que nós não podemos perder, aquilo que permanecerá pela eternidade. Portanto, qualquer sacrifício em favor de seguir a Cristo não é tão pesado quanto as gloriosas bênçãos que Cristo tem preparado para nós.
das quais nós já desfrutamos, não de forma plena ainda, mas já desfrutamos. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não há ninguém que ouça de fato a voz de Cristo, a voz do bom pastor, e não o siga. A graça de Deus é irresistível, irmãos. João, capítulo 10, diz o seguinte: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Cristo chama aqueles que são seus. E há só uma resposta possível para esse chamado: se levantar e seguir. Versículo 15. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos o que seguiam. Agora Levi, ele promove um banquete. Ele já começa a responder esse chamado de Cristo. E não bastava um publicano, que a gente acabou de ver o quão pecadores esses homens eram, o quão escandaloso era estar com esses homens considerados impuros. Agora nós temos muitos publicanos e muitos pecadores que estavam à mesa com Cristo. Essa é a beleza daqueles que tiveram um encontro real com Cristo. Eles não conseguem guardar para si essa verdade, esse tesouro, eles precisam compartilhar, eles precisam anunciar. E a frase que eu falei semana passada, eu lembrei de quem é, do Spurgeon: o Evangelho, o anúncio do Evangelho são mendigos que estão dizendo a outros mendigos aonde encontrar pão. Miseráveis dizendo a outros miseráveis aonde há misericórdia. Assim como aquela mulher samaritana em João capítulo 4, ela não consegue se conter e, mesmo que ela fosse condenada por toda aquela cidade a ponto dela ir pegar a água naquele poço em um momento onde ela estaria sozinha, ela corre para anunciar a toda aquela cidade que ela encontrou o Messias. E que acontece um avivamento naquela cidade, nos samaritanos. Aquele que ouve o Evangelho, aquele que foi encontrado por Cristo, não consegue reter para si essa mensagem, esse tesouro. Tal pessoa, ela compartilha, ela se alegra em compartilhar, e a vida de tal pessoa agora passa a ser em favor desse Evangelho, em favor desse tesouro. É ali que está o nosso coração. Uma marca intensa de quem se converteu é o anúncio, é não conseguir se conter em compartilhar as verdades e a alegria do Evangelho. Esse é o reflexo de uma paixão por aquele que o chamou. E essa é a beleza do primeiro amor, né? E de fato, irmãos, o nosso meio reformado, muitas vezes, a gente acaba se perdendo nessa paixão, principalmente, sobretudo, do anúncio do Evangelho, de muitas vezes não saber explicar tão bem certas doutrinas, mas, olha, fazer... igual, se não me engano, Natanael: olha, André, vem e veja. Vem e veja, eu não consigo explicar, vem e veja. É não conseguir se conter com essa verdade, com essa alegria. E uma das coisas maravilhosas que eu ouvi do Sproul, irmão já falecido, reformado, extremamente devoto, é ele falando: não perca esse amor, não perca essa paixão por anunciar o Evangelho, continue colocando fogo nesse amor. Normalmente a gente ouve isso de pentecostal, mas é maravilhoso a gente poder cultivar essa devoção, essa paixão pelo anúncio do Evangelho, saber que nós recebemos um presente tão grande que não pode ser retido em nós mesmos. Nós precisamos compartilhar ao mundo. E esse é o objetivo nosso como igreja. É anunciar Cristo. A comunidade cristã de Jataizinha é anunciar Cristo a essa cidade. Que mais pessoas preencham essas cadeiras vazias, mas não para que nós sejamos uma igreja grande, mas para que Cristo seja manifestado nesse lugar. Para que pessoas sejam salvas, conheçam esse Evangelho, esse tesouro que nós recebemos de Cristo, esse mesmo chamado que nós recebemos de Cristo. Cristo come com esses homens.
E nessa cultura, provavelmente, eles estavam reclinados, literalmente quase que deitados ali. E o se assentar à mesa nessa tradição não é simplesmente uma desculpa para se alimentar, mas é uma desculpa para relação. Se assentar à mesa se trata sobre relacionamento. Nessa tradição, não só no meio do povo judaico, mas em todas as tradições ali no Oriente Médio, nessa época, sentar à mesa significava relacionamento. Cristo está anunciando algo através do que ele estava fazendo. Ele se reclina à mesa com pecadores. Ele tem comunhão com tais pessoas. E provavelmente houve salvação ali. A gente usa a palavra usada aqui é pecadores, mas é simplesmente para entendermos que eram as pessoas marginalizadas que os fariseus olhavam e desprezavam, mas são pessoas que estavam ali para ouvir a mensagem de Cristo, ouvir o Evangelho. Cristo está tendo um ato de comunhão com essas pessoas. E se cada um de nós entendermos quem de fato nós somos mediante a palavra, nós certamente entendemos que esse ato de Cristo é um ato de esperança para cada um de nós. Porque nós precisamos nos identificarmos com esses pecadores, com esses publicanos. Homens que, se olhassem para nós certamente teríamos a convicção da nojeira do nosso pecado, da tremenda necessidade que temos da salvação. A doutrina da depravação do homem é fundamental para que a gente compreenda o Evangelho. Não há como compreender o Evangelho sem entender o nosso pecado. Precisamos nos achegar à palavra e entender ela como um espelho que nos mostra quem nós somos. E se nós não temos essa compreensão, e mesmo assim nós estamos aqui cultuando ao Senhor numa igreja, nós vamos ter as atitudes iguaizinhas aos dos fariseus. Um pastor ele fala que é como se nós estivéssemos numa escola ou fazendo uma prova, estivesse prestando um concurso, onde para você passar nesse concurso você precisa tirar 8. A média é 8. Sem tirar 8 você não passa. E aí você tira 6, mas você vai no edital e vê que você ficou em primeiro. E você se alegra, olha, eu fui melhor do que todos os outros. Mas você não passou. Essa é a mente do fariseu. Ele acha que por cumprir ali os seus costumes, as suas tradições, ele é melhor do que outros. E muitas vezes nós nos comportamos da mesma maneira. Por isso que é fundamental termos a compreensão de quem nós somos. Só através disso nós teremos a alegria de estar em Cristo. Primeiro, o Evangelho inicia com uma péssima notícia. Você é um pecador, condenado, que está em direção ao inferno. Porém, nós temos a esperança em Cristo. Aquele que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que sustenta todas as coisas, todo o universo, mas se reclina à mesa de pecadores. Isso nos traz esperança. Salvação, ao que esse ato mostra que a salvação ela é um ato de comunhão com Deus. É um ato de que a salvação ela é o desfrutar de um relacionamento com Deus. Isso fica demonstrado na nossa resposta diante da pergunta: será que nós queremos ir para o céu simplesmente para nos livrarmos do inferno? E com certeza há essa intenção em nosso coração, mas se Jesus tivesse um lugar chamado céu, que não tivesse Jesus, a gente estaria disposto a ir a esse lugar? Certamente é uma pergunta impossível, porque o céu só é céu porque Cristo está lá, mas tantas pessoas que querem Cristo como seu Salvador, mas não como seu Senhor, não querem desfrutar de uma comunhão com Deus, simplesmente querem ser livres da sua condenação. Versículos 16 e 17. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde
que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Como eu disse, Jesus está cometendo um ato que quebra toda a expectativa daqueles homens. Do Messias que vem triunfante, que não se mistura com tal gentalha. Esse homem, que é o próprio Deus, está se misturando com gente que, aos olhos daqueles fariseus, era impura. E ao invés deles falarem com o próprio Jesus, da mesma forma que nós vimos na última passagem, eles estavam se remoendo ali dentro deles, mas eles não falaram nada, eles vão falar com os discípulos. E em outros momentos também é interessante a gente ver que os fariseus se aproximam em temor ali de Jesus. No princípio, tentando fazer perguntas para pegar ele meio que de surpresa, mas não de forma descarada. Mas Cristo está atento, ele ouve o que está acontecendo e ele mesmo trata de responder. Não são os que têm saúde, não são para esses que eu vim, os que têm saúde. Os doentes que precisam de médicos, são os justos, os quais eu vim. São os justos, eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Por que Jesus come com essas pessoas? Mais uma vez, que nós tomemos cuidado de não nos acharmos superiores a outros. Acharmos que, por uma boa percepção de nós mesmos, talvez pela nossa honestidade no trabalho, pela nossa regularidade na igreja, pela nossa caridade, muitas vezes nós podemos olhar para as outras pessoas com um olhar de cima para baixo. Nós não podemos fazer isso em momento algum na nossa vida. E diante dessa verdade, nós precisamos ter uma real compreensão de quem nós somos, como eu acabei de falar, do nosso pecado, e tomar o cuidado de não agirmos como juiz, não acharmos que nós estamos sentados no trono de glória que pertence ao próprio Cristo. Muitos agem como se fosse possível determinar quem pode ou quem não pode receber a salvação. Lembra daquelas parábolas? Que a gente, principalmente da parábola de Mateus, que lemos no início? Ele chegou 5 horas da tarde e vai receber o mesmo que eu? A pessoa não percebe o presente que recebeu, de estar junto com Deus, de receber com a salvação. A inveja do filho mais velho, você está fazendo uma festa para esse menino que pegou a parte da herança, você nem morreu ainda e gastou tudo por aí, você está matando, você não fez fazendo um sacrifício, fazendo um churrasco para ele. Como? Essa é a beleza da graça, o escândalo da graça. Cristo alcança quem Ele quer, no tempo que Ele quer. Não pensemos que... Muitos pensam que... Olha o ladrão da cruz. No último minuto, foi salvo. Viveu uma vida para os seus próprios prazeres, viveu uma vida para a sua própria carne, foi salvo no final. Acho que eu vou fazer assim também. Na hora que estiver prestes a morrer ali, eu faço uma oração e está tudo bem. Essa é uma visão extremamente pobre. E é exatamente essa visão que nos faz enxergar que a salvação está no livrar do inferno e não na comunhão com Cristo. Nós temos a oportunidade de vivermos uma vida aos pés de Cristo. E um dia nós estaremos diante dele. E eu oro para que cada um de nós, não para o nosso próprio orgulho, mas que possamos afirmar como Paulo: sou o que sou pela graça de Deus, e a graça de Deus para comigo não foi inútil. Que nós possamos um dia poder termos a alegria de sabermos que vivemos uma vida atendendo ao chamado de Cristo para cada um de nós. A graça de Deus escandaliza. E qual é o tipo de pessoas que nós queremos preenchendo esses bancos vazios aqui? A gente tem que tomar muito cuidado de não transformar o evangelho em algo social, mas esse tipo de graça, ela nos mostra que não há pecado tão grande que não possa ser perdoado. Então, esse evangelho é também para os dependentes químicos, para os travestis, para os muçulmanos, para os bandidos, que muitas vezes nós olharíamos para tais pessoas e não ousaríamos chegar perto. E uma vez, um professor meu me perguntou: cara, o que você faria se um travesti, e isso aconteceu com ele, se um travesti de shortinho entrasse dentro da sua igreja e sentasse do teu lado? É de se pensar, né?
É difícil a gente pensar na nossa reação, mas se esse chamado de Cristo é para que as pessoas venham como estão, a gente precisa levar o Evangelho para essas pessoas da forma como elas estão. Sabendo que elas não permanecerão se de fato receberem o chamado de Cristo da forma como estão e serão transformadas, cada uma dessas pessoas. Mas essa é a beleza do Evangelho, o escândalo do Evangelho, da graça, que alcança pessoas que muitas vezes nós desprezamos na sociedade. Que nós possamos não agir como os fariseus. Cuidado para não agir como os fariseus. Talvez um dos nossos maiores exemplos está na Bíblia. Imagine que vocês levantem a minha ficha aqui e está lá um histórico de assalto, de assassinato, sei lá. Alô, Marcos Salles, vem buscar o menino que não está legal, não. Mas Paulo, ele provavelmente assassinou cristãos. E ele compôs a maior parte dos livros do qual nós lemos no Novo Testamento. Obviamente, isso não quer dizer que nós estaremos agindo com tais pessoas de forma irresponsável, mas isso mostra para nós que a graça de Deus, ela cobre uma multidão de pecados. Isso é a nossa esperança. Que se nós estamos diante da palavra, nós estamos nos enxergando como miseráveis pecadores. Esse é o escândalo da graça. O ponto-chave de todo esse texto é o vim para os doentes. Não vim para chamar justos. Esse é o ponto-chave desse texto. Cristo não está afirmando que existe qualquer pessoa na face dessa terra que não seja justo, que seja um justo, ou que não esteja doente. Cada pessoa que pisou na face dessa terra está doente espiritualmente e precisa da cura que vem do próprio Cristo. Nenhuma das pessoas que pisaram nessa face dessa terra estão imunes ao pecado. Romanos 3, 23, Salmo vai falar sobre isso. Todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus. Cristo está afirmando que aqueles que entenderam, que viram o quão pecadores são para esses que ele veio. O chamado de Deus é para quem tem consciência do seu pecado. Sem a tristeza da consciência do nosso pecado, nós não ouviremos a voz de Cristo nos chamando. Através da confissão, através do reconhecimento, nós podemos seguir a Cristo. Alguns podem vir à igreja, mas continuar a viver a vida fingindo que não é com elas. Mas é exatamente essas pessoas que Cristo afirma, eu não vim para elas. Isso quer dizer que elas não estão doentes? Não, elas estão. Imagine que você é um médico e está com o diagnóstico de alguém em uma doença terminal e fala assim, você está doente, a pessoa, não estou não. Quando nós pregamos o Evangelho e falamos para as pessoas, você é um pecador, você é um necessitado da graça de Deus, e a pessoa fala, não, eu não sou. Cristo não veio para tais pessoas. Nós pararemos de anunciar o Evangelho? Não, continuaremos. Mas que nós possamos lembrar aqui de olhar para nós mesmos. Eu lembro da pregação do Paul Washer, a pregação que ficou extremamente famosa na internet, a pregação chocante, e ele está falando ali, ele está descendo a lenha ali em todo mundo, expondo pecados, e todo mundo ali batendo palma, glória a Deus, ele para. Por que vocês estão batendo palma? É sobre vocês que eu estou falando. É justamente essa reação a que a gente pare de olhar para outros. A gente sempre vem em mente alguém que, nossa, tal pessoa precisa dessa palavra. Nós precisamos. Não é sobre o pecado do outro, mas é sobre o nosso pecado. É sobre reconhecer que nós precisamos da cura da nossa alma. E Cristo ele vem para isso, para curar tais pessoas que reconheceram isso. Algumas aplicações para nós. Se você já creu, se você já atendeu esse chamado, se você acredita que não é mais um doente, continue a viver respondendo esse chamado, vivendo em favor dele, considerando que nada nessa vida vale mais do que os presentes do chamado de Cristo a cada um de nós. E lembre que fazer parte de uma igreja é identificar que a igreja é como se fosse um grande hospital.
Um hospital que nunca tem falta de leito, mas que nós somos os responsáveis a chamar as pessoas e falar que elas precisam estar aqui e serem tratadas, transformadas por Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Somos representantes do seu reino, sal e luz dessa terra. E não há como vivermos essa vida achando que a salvação ela foi em favor de nós mesmos e se encerra aí. Se fosse assim, Cristo poderia nos matar no momento que nós nos convertemos. Mas Cristo quer fazer algo através de nós e que a sua glória seja manifestada através de nós, na pregação do Evangelho, que pessoas possam ouvir através da nossa boca que elas estão doentes, mas que nós conhecemos quem tem a cura. E se alguém aqui acredita que ainda é um pecador, esse chamado, um doente, esse chamado pode ser para você. Cristo, ele chama pessoas da forma como eles estão. E o trecho da música que eu mencionei diz assim: as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceber perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, porque Jesus morreu por mim. Eu venho como estou. Não há necessidade de atingirmos um certo grau de santidade, até porque nós não conseguiremos. Mas o próprio Cristo se encarrega de nos dar a esperança de que nós podemos nos achegar como estamos, pecadores como estamos, no lamaçal de pecado como estamos, e sermos transformados. E recebermos misericórdia no tempo oportuno. Que isso possa ser a alegria das nossas vidas e que possa ser motivo pelo qual nós abrimos mãos de qualquer coisa que nos faça distanciar do chamado de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela sua palavra, Deus, pelas suas promessas, pelo seu perdão. Nós sabemos que contigo está o perdão para que sejas temido, Deus, e que em ti nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e que essa venha a ser a nossa maior alegria. Que possamos lembrar dia após dia do dia em que o Senhor nos chamou pelo nome, ó Deus. E que seu Espírito nos capacitou a levantarmos e te seguirmos, ó Pai. Nos ajude a glorificarmos a Ti com as nossas vidas e a trilhar esse caminho de discipulado e de te seguir, ó Deus. Nos ajude a enxergar cada coisa nas nossas vidas que não valem a pena, Deus, que nos distanciam de Ti, Pai, do seu chamado, que possamos abandoná-las, Deus, deixarmos para trás e confiarmos nas suas promessas, confiarmos em quem o Senhor é, ó Pai. Que a sua santa bênção, o seu santo amor, Pai, estejam sobre nós e que possamos nos alegrar mediante a isso. Que nada nessa vida, Pai, venha nos tirar o foco de Ti. Nada nessa vida venha nos permitir olhar e desejar coisas desse mundo. Mas que o perdão, que a alegria do perdão venha estar em nós e que possamos não nos contermos, Deus, em anunciar a sua palavra, o seu evangelho ao mundo. Nos ajude, ó Pai, a cada momento. Em nome de Jesus, oramos. Amém.